Vamos lá, então. Vamos conversar sobre planejamento estratégico. Depois, rapidamente, eu vou falar sobre tático e operacional. Então, primeiros passos que você vai fazer. O primeiro passo. Lembra que o Chris falou lá que tudo começa pelo propósito da sua empresa? Essa é a parte mais importante. Propósito, ele é expresso através da sua declaração de missão. Eu sei, Marcos, eu já contratei uma consultoria para fazer isso na nossa empresa. Isso daí virou só um quadro na parede, ninguém lembra mais disso daí. Não, então, não é isso. Você não entendeu, então. A consultoria não te ajudou muito, então. Tem uma formulazinha que eu uso, muito simples, para você construir sua declaração de missão. Olha só que legal. É só isso, olha. Nós reduzimos a dor ou melhoramos a vida para o seu mercado ou nicho através de a sua proposta de valor. Ou seja, o que você faz, para quem e como. Só isso. Vamos ver alguns exemplos? Porque se você vende alguma coisa, você resolve algum problema. Qualquer coisa que você vende, só vende para resolver um problema. Não é, Marcos? Mas o meu negócio é prestação de serviço, você resolve um problema. O ISAL, ele vende um produto. O produto dele é entretenimento, ele resolve um problema. As pessoas estão lá cansadas de, por exemplo, uma empresa está fazendo um fechamento de ano, então o ISAL vai lá e resolve um problema. Como é que fecha tudo isso daí, trazendo um conceito que as pessoas não vão esquecer, e de uma maneira com entretenimento, uma maneira mágica. Eu já vi os fechamentos de empresa que ele faz, de conferência de empresa, isso é maravilhoso, o pessoal se emociona, aplaude, empolga, bate palma, fica de pé, ou seja, é um momento memorável do evento ali. Então, o ISAL resolve um problema. É isso que ele faz. Ele resolve uma dor. A dor das pessoas, ou da empresa, ter todo mundo esquecendo aquilo que foi repartido ali. Tá certo? Para qual mercado? Quem que é a sua audiência? Para quem que você vende? Você coloca ali. Através do quê? Como é que é a sua proposta de valor? A proposta do ISAL ele agrega valor reafirmando ou reforçando conceitos que foram dados através da arte dele, de uma maneira mágica, maravilhosa. Percebe? Vamos ver outros exemplos, então. Tenta ir imaginando aí o que você faz na sua empresa. LinkedIn conecta profissionais do mundo para fazê-los mais produtivos e bem-sucedidos. Qual que é a dor que eles resolvem? Eles melhoram a produtividade e o sucesso das pessoas. Esse é o problema que eles resolvem. Como que eles fazem isso? Conectando essas pessoas. Quem que são essas pessoas? Profissionais do mundo inteiro. Percebe? Pronto, está aí a mission statement, ou seja, a declaração de missão. Eu vou mostrar uma outra aqui, vocês vão adivinhar. Essa daqui, olha. Quem adivinha que empresa que é essa? Evoluir a maneira como o mundo se move, tá aí uma dica, conectando passageiros com motoristas através do nosso aplicativo, criando mais possibilidades para os passageiros e mais oportunidades para os motoristas. Eu acho que tem gente aqui que já adivinhou. Deixa eu ver aqui no chat. Isso, Uber, fantástico. Muita gente, duas pessoas responderam ali. Fantástico. Isso aí, Uber. Então tá aí. Para quem, o que e como. Mais um. A última. Organizar a informação do mundo e fazê-la universalmente acessível e útil. Essa daí todo mundo sabe. Você usa isso o tempo inteiro. Lógico, Google. Aí, ó, sabia, muita gente acerta. Obrigado por ter respondido, pessoal, no chat. É isso. Isso é um mission statement. A sua empresa precisa ter uma declaração de missão. E ela é simples. Ela pode ser feita usando essa formulazinha. Extremamente simples, ok? Então, tá aí os 3 exemplos da gente. Isso daí, essa declaração de missão vai ser sua bússola. Quando você tiver que decidir, tiver lá arrancando os cabelos, porque faturamento abaixou, você perdeu o cliente, a coisa está mudando, você olha para a sua bússola, que é a sua declaração de missão, e fala assim, não, peraí, como é que a gente pode mudar esse jogo daqui? Como é que a gente pode continuar servindo essas pessoas, resolvendo esse problema nesses novos tempos, percebe? E isso daí é o começo, essa é a raiz do seu planejamento estratégico. Cuidado para isso não virar uma hipocrisia, só uma placa na parede que todo mundo vai rir e falar, tá certo, vou acreditar que é isso daí. Não, isso daí tem que virar prática no seu dia a dia. Então, a sua missão é a raiz e o planejamento estratégico é o resultado da sua missão. Então, você vai seguir essa fórmula, eu vou te passar o PDF no final,
e você vai ter isso daí para você começar o seu planejamento estratégico. Então, eu vou até parar o compartilhamento aqui. Me dá um sinalzinho aí. Deu para entender o que é declaração de missão? Sim ou não? Beleza, super simples, não tem erro. Vou te passar esses exemplos. Não deixa de fazer isso. Não comece a fazer o seu planejamento estratégico antes de você escrever isso. Não é só na sua cabeça, tem que escrever, registrar. Põe lá na parede, põe lá no seu quarto, no seu escritório, lá na sua empresa, põe isso daí lá. Isso é muito importante, porque isso daí pode se tornar e deveria se tornar a sua bússola, tá certo? Bom, continuando então. Uma vez que você tem a declaração de missão, agora você pode começar a fazer o planejamento estratégico. E agora eu vou te falar que o planejamento estratégico, nós vimos lá vários detalhes com o Andy. Eu falei para vocês que tem mais de 20 diagramas, metodologias que você pode usar para fazer o planejamento estratégico. Mas, na verdade, você quer saber só de duas coisas. Você quer registrar no seu planejamento estratégico aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. Só isso, ponto. Se você fizer isso, você já tem um planejamento estratégico. Percebe? Não precisa ser complicado. Aliás, se for simples, é muito melhor. Milhares e milhares e milhares de empresas no Brasil não fazem planejamento estratégico porque acham complicado. Não precisa ser. Então, nós temos aqui 39 pessoas participando desse workshop. Eu quero acreditar que amanhã nós vamos ter 39 folhas de A4 com um esboço do seu planejamento estratégico para 2021. Se você fizer isso, você aumenta a chance da sua empresa ter mobilidade na escala de valores das empresas. Da sua empresa, ano que vem, vender mais, valer mais, produzir mais resultados. É isso que vai acontecer, ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso, então? Como que a gente pode decidir aonde que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar? Muito simples. Você vai pegar agora a sua folha de A4, que eu pedi para você separar, ou seu caderno, lápis, caneta, e você vai dividir esse papel em 3 colunas, do jeito que está aí na tela. Não escreve nada ainda, não precisa escrever, tá certo? A Isaura está falando que ela ficou com dor na barriga, porque agora ela tem 4 empresas, como é que ela vai fazer com essas 4 empresas? Tranquilo, Isaura, nós vamos continuar aqui andando para frente. Fantástico. Então, você vai, na coluna mais à esquerda, você vai escrever lá hoje, e daí você vai colocar ali algumas coisas, de 3 a 5 indicadores. O que é isso? Indicador, como o Chris falou, são mensurações, eles contêm métricas de coisas que são importantes para você. Vou dar alguns exemplos ali, não precisa listar tudo isso daí, escolhe de 3 a 5, é o número ideal. Mas como exemplo daquilo que são os indicadores do seu negócio: faturamento, margem de lucro, quantos produtos você vende, quantos clientes ativos você tem. Ficou errado ali, ficou clientes ativos, está errado, depois eu corrijo. Quantos segmentos de mercado que você atende, quais são os canais de distribuição que você vende pela internet, presencial, pelo correio, o que é. Qual é o marketing que você tem utilizado, quais são os seus canais de venda, quais são as parcerias que você tem, quantos colaboradores que você tem, qual que é o Prolabore que você tira todo mês, tudo isso pode ser incluído como seus indicadores. Escolhe de 3 a 5 no máximo e coloca ali. Então, depois eu vou pedir para você colocar do lado direito aquilo que você quer que ele seja no final do ano que vem, tá certo? Mas, por enquanto, só coloca ali os de 3 a 5 indicadores que são os mais importantes para você. Você depois pode mudar isso daí. O importante agora é a gente construir juntos para a gente aprender, certo? Então, eu te prometi que a gente ia construir um planejamento estratégico, pelo menos inicial, e então estou cumprindo com a promessa. Está aí. Escolhe de 3 a 5 e coloca ali do lado esquerdo. Eu vou te dar 2 minutos, não precisa gastar muito tempo, depois você muda isso daí. Se você não tem certeza dos números, só coloca ali um ponto de interrogação, ou põe aproximadamente, melhor ainda, põe um valor aproximado ali. É isso aí. Bom, vocês entenderam a ideia. Se você não conseguiu terminar ainda, sem problemas, você pode terminar depois, tá? Nosso objetivo aqui é aprender. Bom,
Agora nós vamos colocar metas usando esses indicadores. Boas metas, elas são ousadas. Elas têm que ser desconfortáveis. Por exemplo, provavelmente aumentar 5% do seu faturamento não é desconfortável, porque você pode só, talvez, contratar mais um vendedor, fazer uma parceria, e você consegue aumentar esse 5% daí. Tá certo? Então, isso não é uma boa meta. Boa meta é aquela que vai te obrigar a pensar fora da caixa. A boa meta é aquela que te dá um frio na barriga quando você pensa nela e fala assim, nossa, vai ser difícil. A grande vantagem da boa meta é que ela exige que você encontre soluções inovadoras para poder atingir. Então, ela é inspiradora. E ela tem que ser possível também. Então, esses são os critérios para você ter uma boa meta. Então, vamos lá. Você vai colocar do lado direito da coluna aí, na coluna do lado direito, você vai colocar algumas possíveis metas para esses 3 a 5 indicadores que você colocou do lado esquerdo. Então, vamos supor que o seu faturamento hoje é R$ 38.500. Você quer que ele seja, até 31 de dezembro de 2021, R$ 45 mil. Se você tem uma margem de lucro hoje de tanto, talvez você quer melhorar essa margem de lucro. Se você tem, vamos supor, 6 produtos hoje, você quer ter 10 produtos até o final do ano. 47 clientes ativos, você quer ter 94 clientes ativos. Logicamente, isso daqui são exemplos, mas para você entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos descrevendo do lado esquerdo a nossa situação hoje e do lado direito, nós estamos descrevendo aonde nós queremos estar daqui a um ano. E precisa ser de maneira ou usando indicadores que são mensuráveis, ou seja, tem que ter número. Tem que ter uma maneira de você, durante o ano inteiro, você avaliar, acompanhar esses indicadores. Foi uma das primeiras informações, dos primeiros insights que o Chris Shepard deu para a gente no começo desse workshop. Ok? Então, essa é a ideia. Lembra que eu falei que planejamento estratégico é a resposta para 2 perguntas? A primeira é, aonde eu quero chegar? Então, essa primeira parte desse mapa que você está construindo responde isso. Eu quero chegar, até o final do ano, eu quero chegar aqui. Eu quero chegar nessa coluna do lado direito. Certo? Com esses números aí. Então, pessoal, faz sentido isso que eu estou falando? Faz assim para mim, se faz sentido ou não. Faz? Beleza. Eu faço isso daí para tudo. Não só para os meus negócios, mas eu faço para a minha vida pessoal também. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra metodologia de fazer isso, mas essa daí é a maneira mais simples. Mas está faltando uma coisa nesse planejamento. Quem pode falar o que está faltando? Eu falei que são 2 componentes. Um é onde que eu quero chegar, o outro é como que eu vou chegar lá, não é verdade? Então, agora, o que a gente precisa é decidir como que a gente vai chegar lá. E para isso, o que você vai fazer é transformar o seu plano agora em ações. Porque se você não fizer isso, você vai desperdiçar o seu tempo e energia fazendo um planejamento estratégico. Se não virar ação, é um desperdício, tá certo? Então agora, você vai completar o seu planejamento estratégico colocando ações ali no meio que vão te levar da situação que você está hoje para a situação que você quer estar no dia 31 de dezembro de 2021. Então, por exemplo, você pode colocar coisas como criar 4 novos produtos para outros segmentos de mercado. Isso daí vai te levar, provavelmente, a esses números daí. Logicamente, são estimativas que nós estamos fazendo. Mas é a melhor estimativa que você conseguiu fazer, tá certo? Você pode sofisticar isso daí depois com análise de mercado, com pesquisas, com planilhas e tudo mais. Mas, por enquanto, nós só queremos ter um plano básico, porque é melhor ter um plano básico do que não ter um plano. Então, isso daí pode ser o seu pontapé inicial. E se você não fizer nada além desse plano, mas colocar ele para funcionar no dia a dia, você está numa situação de muita vantagem com relação àqueles que não fazem isso. Outro exemplo de ação. Vou ter que fazer uma parceria para distribuição do meu produto, para delivery. Talvez você vai resolver implementar OKRs. Eu vou falar um pouquinho sobre OKRs daqui a pouco. Talvez você vai querer contratar uma agência de marketing, porque o seu marketing hoje é fraco.
Talvez você vai querer expandir a equipe de vendas, ou seja, aí no meio você coloca as ações que vão te levar de uma situação para outra. E isso é o seu plano estratégico, seu planejamento estratégico básico. Se você fizer isso daí, parabéns, você está na frente de quase todo mundo no Brasil. E até de de empresas médias, empresas com faturamento de $500 milhão, ou com patrimônio de $500 bilhão de reais. É uma empresa ainda de porte médio, e eu conheço empresas de porte médio, faturamentos de $500 bilhão de reais, faturamento ano, que não fazem planejamento estratégico. E estão em desvantagem por causa disso, certo? Então, vamos lá. Bom, o que você vai fazer? Uma vez que você fez isso e colocou as ações, todo mundo colocou aí pelo menos umas 2 ou 3 ações aí no meio? Eu sei que agora não dá tempo de você pensar em tudo, mas é para você fazer um exercício, para você começar. Aí, você vai gastar mais tempo depois gastando tempo pensando, não, mas eu poderia fazer isso, fazer aquilo, conversando talvez com o seu time. Se você já tem um time, fantástico, então junta com o seu time, faça isso junto com o seu time, porque eles vão ter insights que você não tem. Não tente ser só aquele cara do top-down. Lembra o Chris Shepard, ele falou assim, eu não sei tudo, eu não sou o cara mais inteligente da empresa, mas eu sei escutar os outros. Então o Chris, ele foi lá conversar com o maquinista, ele foi lá conversar com o cara que monta a locomotiva, ele foi lá conversar com o cara que compra do cliente dele, para saber como que ele poderia melhorar. Então, isso daqui é um pontapé inicial, mas o seu planejamento estratégico tem que envolver conversa com o cliente, conversa com quem atende o cliente, conversa com quem ajuda lá na manutenção, por exemplo, do seu produto. Tem que envolver conversa com essas pessoas, tá certo? Mas o que nós queremos é que você saiba como fazer aqui. E esse é o objetivo. Vamos continuar então, que a gente está já próximo do fim. Bom, o que você vai fazer? Uma vez que você tem esse projeto inicial, isso daí é o seu plano estratégico. Por que ele é estratégico? Porque ele é para o ano inteiro. Eu posso mudar ele lá no meio do ano? Lógico que pode. Aliás, você deveria revisar pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o ano, você deveria revisar o seu planejamento estratégico para o ano. Mas uma coisa que você vai fazer você vai, no comecinho do ano, ou até no final desse ano, você vai pegar esse plano estratégico e vai criar um plano trimestral. Ou seja, na verdade, um plano para o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Pode ser exatamente como esse daí, numa folha de papel desse jeito, mas ao invés de colocar as metas para o ano, você vai colocar metas para um trimestre. Elas podem ser simplesmente a divisão daqueles números por 4. O ano não tem 4 trimestres? Então você copia aquilo lá, mas daí nos números da coluna do lado direito, esses números daqui do lado direito, você divide por 4. E aquilo lá passa a ser o seu planejamento trimestral para o primeiro trimestre. Por que não faz o planejamento do segundo trimestre também? Porque você não sabe como vão estar as coisas, como vai estar o mercado no segundo trimestre. Então, para que gastar seu tempo agora planejando o segundo trimestre? Então, isso daí é o chamado planejamento tático. Você agora, então, faz o planejamento estratégico para o ano inteiro, e daí você faz o planejamento tático para os primeiros 3 meses, faz a gestão desses primeiros 3 meses, no final desses 3 primeiros meses, você avalia, confere os números e daí faz o planejamento para os próximos 3 meses. Então, cada 3 meses você vai fazer um planejamento tático, sempre olhando para o planejamento estratégico para o ano inteiro, certo? Daí, cada semana, cada começo de semana, na segunda-feira, ou então no final da semana anterior, na sexta-feira, você vai olhar para o seu planejamento trimestral, o seu planejamento tático, e vai, junto com o seu time, estabelecer quais vão ser as atividades daquela semana. O que você vai fazer para chegar mais perto de atingir aqueles números que você quer atingir. Faz sentido isso? Não faz? Daí, para cada pessoa do seu time, isso daí tem que virar agendamento diário. Eles vão colocar lá na agenda deles, então,
o planejamento da semana é isso que tem que ser feito. Então, hoje, na segunda-feira, eu vou fazer isso das 2 às 4 da tarde. Amanhã, terça-feira, das 9 da manhã até o meio-dia, eu vou cuidar disso. E você, então, cria os agendamentos daquilo que vai ser feito. E, logicamente, você vai trabalhar, você e seu time vão trabalhar com a agenda aberta o tempo inteiro, para seguir aquilo que está lá. E é assim que o seu planejamento estratégico vira planejamento tático, o seu planejamento tático vira lista de atividades semanais, e a lista de atividades semanais vira agendamento diário. Ou seja, o seu plano estratégico que você começou a fazer hoje tem que virar marcação lá na sua agenda daquilo que o que você vai fazer e quando você vai fazer. Faz sentido isso? Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para a gente ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Legal. A Equipe, né, Caroline? É verdade. Quando nós estamos começando, nós temos a Equipe. A equipe sou só eu. Então, tá tudo certo. Se você é sozinho, então foi ótimo a Caroline ter falado sobre isso, porque se você não tem uma equipe ainda trabalhando com você, o que você tem que fazer é arrumar um colega, arrumar um parceiro que talvez ele também seja sozinho, e vocês vão começar a conversar juntos, ajudar um ao outro, para dar ideia um para o outro. Entende? Ou então você ter um mentor, ou se unir a um grupo. Mas você precisa estar com outras pessoas, porque é muito complicado você planejar só usando a sua cabeça. Você precisa de ter pessoas junto com você. Aliás, esse é um dos princípios essenciais do livro Pense e Enriqueça. É você ter um mastermind, é você ter um conjunto de pessoas que vão te ajudar nas suas decisões, que você pode conferir, ter ideias e tudo mais, tá certo? Isso é muito importante. Nós vamos conversar sobre isso, um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Bom, uma das metodologias que você pode usar para desenvolver isso daí é OKRs. OKR não é nada complicado, é muito simples. Eu sou um especialista em OKRs e eu tenho um vídeo que em 20 minutos você vai entender o que são OKRs, você vai ter o conhecimento básico para poder usar, tá certo? Não dá tempo de falar sobre OKRs aqui agora, mas eu vou te passar o link desse vídeo. Me lembro depois, eu posto o link do vídeo para você assistir e você entender sobre como que isso daí pode virar o planejamento via OKR, que é uma metodologia simples e maravilhosa. Eu uso isso para tudo, absolutamente tudo. Para a minha vida pessoal, para os meus negócios, para os meus clientes, sempre OKRs. Bom, agora a pergunta é, o que você precisa para você sair de onde você está? Edu, vou mandar por e-mail sim. Eu vou pedir para você deixar o seu e-mail, todo mundo deixar o seu e-mail lá no final, não deixa ainda agora não. No final, vou pedir para você deixar o seu e-mail e o seu nome completo e eu vou mandar para todo mundo depois, tá certo? Todo mundo que está participando até o final. Bom, a grande pergunta aqui agora e essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, como se diz, né? O que você precisa para sair de onde você está e executar aquelas ações que você falou que vai executar e chegar aonde você deseja chegar no dia 31 de dezembro de 2021. Então aí entra uma coisa muito importante. Einstein falava o seguinte: você não resolve um problema com a mesma mente que gerou aquele problema. Ou seja, é muito difícil você fazer isso sozinho, porque você vai continuar com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de fazer as coisas. E isso é o maior obstáculo que você tem. Então, você precisa, além de ter um planejamento estratégico, tático, atividades semanais, agendamento diário, você precisa de alguns recursos extras para pensar de maneira diferente, entender as coisas de maneira diferente e agir de maneira diferente. Alguém aqui já tentou fazer regime, frequentar academia, mudar a alimentação? Então você sabe aquilo que eu estou falando. Não é fácil. Por quê? Porque a sua cabeça continua funcionando do mesmo jeito. Como é que a gente vence essa parada? A gente vence essa parada com alguns recursos muito simples e muito importantes que eu vou conversar com vocês agora sobre eles. Primeiro, você precisa de metodologias adequadas.
Você precisa aprender a pensar de uma maneira diferente. E tem duas maneiras de você aprender. Ou você tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra. Essa é a maneira mais burra. Ou você pega alguém que já errou e pergunta para ele assim, o que você fez que agora você está acertando? E daí, ao invés de você ter que ficar errando sempre, você agora faz aquilo que ele fez e você evita. Você economiza anos da sua vida de tentativa e erro. Então, primeira coisa, você precisa de metodologias adequadas. Você precisa também de um ambiente propício, porque o seu cérebro funciona em função do ambiente. Então, se você tem um ambiente tóxico, se você tem um ambiente do eu companhia, só eu, o eu time, você continua sendo o seu próprio ambiente. E é muito difícil sair dessa configuração mental se você não se rodeia de pessoas que pensam de maneira diferente. Isso é essencial. É o seu ambiente social e o seu ambiente físico também. E outra, você precisa de suporte durante essa jornada, porque essa jornada ela é árdua. Eu coloquei aqui de uma maneira muito simples como se faz um plano. E se você seguir esse plano, isso daí vai te ajudar tremendamente. Mas você sabe que a jornada no dia a dia ela é árdua. Então você precisa de suporte. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós fazemos? A Jean Lee, que está aí na tela, ela participou da 10ª turma de mentoria de negócios, que foi em Curitiba. Nós estamos fazendo agora a 12ª turma. E eu quero te contar, eu quero te convidar para fazer parte. Essa 12ª turma vão ser 4 meses de transformação das suas habilidades em 5 áreas distintas. O objetivo aqui é que você vai aprender a criar um negócio, estruturar um negócio e escalar um negócio. Mesmo se você já tenha um negócio, você vai aprender a criar um produto, estruturar e escalar esse produto. Ou criar um novo segmento de mercado, estruturar e escalar dentro desse segmento. É para pessoas que ou já têm um negócio ou estão pensando em ter um negócio próprio. Funciona como um MBA em 12 semanas, só que com muito mais resultado, eu te garanto isso. A mentoria, essas poucas semanas que nós passamos juntos, ela gera resultados práticos, porque tudo que você vai aprender ali é prático e você vai executar, não é apenas escutar alguém falando, mas assim como você fez o começo do seu planejamento estratégico aqui hoje, você vai aprender como que você faz cada uma das atividades que nós vamos ter ali. O nosso processo sempre é informação, que nós estamos fazendo aqui agora, daí performar, por isso que eu pedi para você fazer o seu planejamento aí, riscar no papel, você performou, mas quando nós repetimos isso, nós começamos a ter um processo de transformação pessoal. E isso que é o mais importante. Essa daí foi a Olivia. A Olivia. A Olivia participou do primeiro grupo. A Olivia, ela montou um escritório de advocacia como resultado. E alguns meses atrás eu recebi uma mensagem dela. Ela falou, olha, em janeiro, na verdade foi em janeiro desse ano, ela falou assim, em janeiro nós faturamos o suficiente para pagar todos os nossos custos fixos, inclusive nossos salários, em um mês. Ela é muito grata por esse tempo que ela passou na mentoria de negócios. E ela é uma das histórias que nós temos muito orgulho de contar. O Rodrigo, ele participou de uma das turmas e ele sempre chegava com 10 ideias de negócios diferentes. E a gente sempre falava assim para ele, Rodrigo, só uma ideia de cada vez. Uma ideia. E até que então ele escolheu a ideia dele. E daí ele usou as ferramentas que ele aprendeu para estruturar o negócio dele. Ele criou uma fintech. E hoje essa fintech está no processo, está em vias de se tornar um banco oficial. Ou seja, indo super bem. Nós temos uma coleção enorme de histórias de sucesso. Nós temos a Jean Lee, que é uma empresária, que está aqui, nesse momento, assistindo a gente. A Jean Lee, ela se tornou mais do que uma cliente, ela se tornou uma amiga também. Ela é uma senhora empresária, extremamente focada nos negócios dela, resultados fantásticos. E o fato de que ela está sempre acompanhando a gente mostra que ela não ficou desapontada com aquilo que ela recebeu, não é verdade, Jean Lee? No processo de mentoria.
Que bom. Então, vou contar uma história para vocês. E essa história não é uma história muito feliz. Alguns de vocês, deixa eu ver se tem alguém aqui que me visitou nessa casa. Essa casa daqui foi a última casa que eu tive aqui na Inglaterra, na 35 Tiverton Close, a 2 horas de onde eu estou morando. Estou morando em Shrewsbury aqui. Essa foi a última casa que eu e minha esposa compramos. E recebi muitos amigos aí, uma casa fantástica, maravilhosa. Nós tínhamos 6 casas, e todas financiadas, e o preço das casas sempre crescendo. De repente, veio a crise de 2008, eu não tinha reservas, não escutei meu contador, e nós conseguimos vender uma casa, e nós perdemos 5 casas aqui, um prejuízo enorme. A Patrícia falando, olha, eu já fui nessa casa daí. É verdade, a Paty, ela já visitou a gente nessa casa daí. Que bom, Paty, que bom que você lembra disso. Até o carro está ali na porta, essa é uma foto antiga da Google. Bom, isso daí foi uma experiência muito traumática. Para mim, para minha esposa, foi muito traumática. E eu tive que declarar falência. E eu descobri uma coisa, que eu achava que eu sabia alguma coisa de negócios. Eu descobri que eu não sabia. Eu fui fazer o MBA na Universidade de Bolton. A Paty vai lembrar dessa universidade também, porque ela visitou a gente lá. Eu fiz o MBA. Daí, eu comecei a ler livro um atrás do outro. Eu li literalmente centenas de livros de negócios, sublinhando, anotando. Daí, eu e minha esposa, nós montamos uma empresa na Inglaterra chamada Musicandle. Alguns de vocês vão lembrar também, o Neto está aí, vai lembrar disso, que nós vendíamos velas de aniversário aqui na Inglaterra e distribuímos, na verdade, para a Europa inteira. Foi um negócio que deu maravilhosamente bem, e foi através desse negócio que nós começamos a descobrir que existem metodologias excelentes de negócio que nós não conhecíamos. Aquilo que eu comecei a aprender no MBA, aquilo que nós começamos a entender estudando, começou a dar certo. E a nossa filha, nós voltamos para o Brasil, nossa filha continuou tocando essa empresa, e ela foi vendida recentemente para outras pessoas, e esse é o site novo da empresa. Eu voltei para o Brasil, fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas, me tornei parte do mastermind do Tony Robbins e Dean Graziosi, 2 caras fantásticos, continuo aprendendo muito com eles. Daí nós resolvemos voltar aqui para a Inglaterra, porque a nossa família, nossos filhos, netos, todos aqui. E daí eu me filiei a um grupo de mentoria com o Daniel Priestley, que é considerado pela Forbes como um dos melhores mentores de negócios no mundo. Ele tem uma empresa chamada Dent, com filiais em vários países. Eu sou parte desse grupo daí. Paguei o preço de um carro zero para ser parte desse grupo, mas valeu a pena, cada centavo tem valido a pena, cada centavo. Ou seja, eu comecei a investir. Aí, no Brasil, nós começamos a criar grupos de mentoria de negócio, porque eu falei assim, não, isso que eu aprendi é muito precioso para ficar só comigo. Eu perdi milhões através dos meus erros. Eu quero que mais pessoas possam saber que elas podem evitar esses erros, economizar muito dinheiro e fazer muito dinheiro se elas seguirem algumas regras básicas. Eu descobri que existem 5 competências que são essenciais para qualquer empreendedor. Todo empreendedor. E eu descobri que eu era muito ruim em alguns deles. E eu te garanto que se você olhar para essa lista, ou se você está tendo dificuldades com seus negócios, eu te garanto que você é ruim em pelo menos 2 dessas competências. Todo negócio ele precisa de ter... O empreendedor ele precisa ter uma cabeça de analista, ele precisa ter uma cabeça de criador, de propagador, de gestor e de estrategista. Eu era muito bom como analista e como criador. No restante, eu era muito ruim. E isso foi o que me levou a quebrar, porque eu era um mau gestor. Eu não sei onde que está a sua fraqueza. Para muita gente, a fraqueza está em vendas, negociação, planejamento, gestão, estratégia. Mas o fato é, se você é ruim, não apenas médio, mas ruim, em 1 ou 2 dessas competências, o seu negócio vai ter dificuldades. Então, o que é o objetivo desse programa? É fazer com que você suba o nível nessas 5 competências,
para que o seu negócio possa ser transformado. Você é transformado e o seu negócio é transformado também. Então, eu estou oficialmente lançando com vocês aqui a 12ª turma do Business Mentoring Program, do Programa de Mentoria de Negócio, que inclui todas as pessoas que nós apresentamos aqui. O Chris Shepard, o Andy, que vocês conheceram no começo, o Chris, que teve entrevista no começo, o Erle, ele não pôde participar, mas o Erle é o cara que mais conhece, de todas as pessoas que eu conheço, dentro e fora do Brasil, ele é o cara do Design Thinking, que é o criador, é o segundo item aqui da nossa lista de competências. O Erle tem um workshop que é simplesmente revolucionário. Ele te ensina na prática a fazer Design Thinking em 2h30. E nós vamos conhecer isso daí através do Erle. Então, o que nós estamos oferecendo para você são essas 3 coisas, essas 3 áreas: metodologias adequadas, ambiente propício, suporte durante a jornada, que vão te levar a executar esse planejamento que você fez aqui hoje durante esse workshop. Então, por que nós precisamos de metodologias adequadas? Porque o perigo não está naquilo que você não sabe. O perigo está naquilo que você acha que sabe. Eu achava que eu sabia fazer gestão de imóveis. Eu não sabia. Então, esse achar que sabia custou muito caro. Então, essas 5 competências é para a gente deixar de achar e a gente passe realmente a saber de verdade. Mas só metodologia não resolve se você não tiver um ambiente. Esse ambiente vai ser gerado da seguinte maneira: nós vamos ter 5 encontros, das 9 ao meio-dia, a partir do dia 14 de novembro, todo sábado, do dia 14 de novembro até 12 de dezembro, nós vamos ter esses 5 encontros de 3 horas cada um, onde nós vamos aprender juntos sobre essas 5 competências. Mas não é só aprender de informação, eu vou explicar o que vai acontecer. Daí, a partir de janeiro, em janeiro, fevereiro e março, ou seja, no primeiro trimestre, primeiro quarter, nós vamos ter 3 encontros de acompanhamento. Eles são mensais. E daí nós vamos encontrar novamente para a gente resolver problemas uns dos outros, discutir, responder a dúvidas que aparecerem, acompanhar uns aos outros. Além disso, nós já temos montado lá um grupo no Facebook, o Oxford Business Masters, já está no Facebook, e você vai fazer parte desse grupo. E é lá que nós vamos discutir diariamente os nossos desafios. Nós vamos formar grupos de 4 pessoas, são grupos de accountability, ou seja, grupos onde nós vamos prestar contas uns para os outros, ajudar uns aos outros. E nós vamos ter um quadro chamado Trello, é um aplicativo que muitos de vocês conhecem, onde nós vamos acompanhar o progresso de cada um. Então, quando você faz uma tarefa, nós vamos ter tarefas constantes acontecendo todas as semanas, planejamento semanal, nós vamos viver aquilo que nós estamos falando aqui, e você vai arrastando o seu cartãozinho lá para mostrar o seu progresso. Ou seja, você vai ser realmente acompanhado, com metodologias adequadas, ambiente propício e também suporte durante a jornada. Quem que vai dar esse suporte? Você já conheceu o Chris Shepard, você conheceu o Andy, você vai conhecer o Erle, que esse cara é um fenômeno em Design Thinking. A startup dele é Predict, se não me engano, é a 3ª ou 4ª startup dele. Ele está indo super bem e ele já ajudou outras startups a entrarem, a receber investimentos de 30 milhões de reais no total. Ou seja, ele sabe muito daquilo que ele está falando. E nós vamos ter a participação especial também do Issal. O Issal, ele é um fenômeno para resumir aquilo que nós falamos e fazer isso ser fixado através de ilusionismo. E ele vai estar participando também com uma participação especial. Então, eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz no começo. Se você pudesse desfazer suas 3 piores decisões profissionais ou financeiras, quanto a mais de dinheiro você teria agora? Agora, pensa disso daí para o futuro. E pensa no seguinte: se eu puder evitar decisões ruins nos próximos meses, quanto a mais de dinheiro eu vou ter até o final do ano que vem? E daqui a 3 anos? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Então, queridos, o que nós estamos falando aqui é de um processo que pode representar uma transformação na maneira como você enxerga a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho. É isso que nós estamos falando aqui. É isso que nós estamos te oferecendo. Então, eu vou te mostrar agora
o valor disso daí, mas tem alguns bônus, porque nós estamos incluindo Masterclass para uma Vida Planejada e negociações com maestria, como parte desse programa também. O Masterclass para uma Vida Planejada, ele é vendido hoje na Udemy por na Teachable, por R$ 1.176. Essa é uma fotografia da tela lá do Teachable. O Negociações com Maestria, R$ 436. Então, só aí nós temos mais que R$ 1.500. Isso é bônus. Mas eu não quero que você pense em valores, eu quero que você pense no valor, na transformação que isso daí vai trazer na sua vida e nos seus negócios. Isso é importante. Como eu disse para vocês, eu vendi o preço de um carro, eu gastei o preço de um carro zero para fazer parte desse grupo aqui em Londres. Eu gastei alguns milhares de dólares para fazer parte do grupo do Tony Robbins lá nos Estados Unidos. E eu vou te falar que eu gasto mais ou menos R$100 mil por ano, investindo nos meus cursos, nos meus grupos de mentoria, porque todo esse dinheiro ele retorna para mim depois, em vários tipos de benefícios. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse 12º grupo de mentoria. O que a Olivia pagou, o que o Rodrigo pagou lá no começo foi R$ 3.600. Os nossos grupos de mentoria custaram, até pouco tempo atrás, R$ 3.600 por esse programa. Esse programa, nós estamos lançando ele por R$ 1.950. Então, é uma maneira de nós participarmos também desse processo, desses novos tempos, de uma maneira a contribuir e agregar valor na vida dos empresários, de pessoas que estão começando os negócios. Isso daí pode ser dividido em até 12 pagamentos, através do PagSeguro, tem um juro adicionado para isso. E essa oferta ela é válida até terça-feira dessa semana agora que vem, à meia-noite, tá certo? E você tem 30 dias de garantia, todos os nossos programas têm 30 dias de garantia, se você mudar de ideia, em 30 dias você pode pedir seu dinheiro de volta. E se você se interessar no final, você recebe um certificado de participação, ok? De conclusão desse programa. Bom, e esse daí é o link. Eu vou postar esse link aqui no chat. E se você acessar esse link, você vai ver, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Se você acessar esse link, você vai encontrar as mesmas informações que eu te passei aqui agora, mas é lá que você pode fazer a sua inscrição, ok? É isso então. Bom, o que eu vou pedir para você fazer agora? Eu vou pedir que você escreva o seu nome completo e o seu endereço de e-mail lá no chat. E para você receber o PDF, o link da gravação e também o certificado. O link da gravação eu vou mandar para todo mundo que está na nossa lista de e-mail, tá certo? O certificado só para quem pedir. Se você quiser o certificado, você coloca lá, por favor, lá no chat, põe assim, Marcos, eu quero o certificado, tá ok? Porque ele é preparado um por um. E eu te mando o certificado de participação. E o PDF também eu vou mandar para todo mundo que deixar o seu endereço de e-mail lá, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. O meu desejo realmente é que você vai sair dessas 2 horas que nós passamos juntos determinado para dar continuidade agora no seu planejamento estratégico. E que esse planejamento estratégico vai virar um planejamento tático. E que esse planejamento tático vai virar atividade semanal e diária, e agendamento diário. Esse é o meu desejo. Se você fizer isso, você vai ver transformação acontecendo nos seus negócios. E eu quero te convidar a ser parte desse grupo de mentoria de negócio, porque eu te garanto que isso daí vai fazer toda a diferença na execução desse projeto seu. Você vai ter profissionais de 3 países diferentes, e cada um são expoentes nas suas áreas. Você vai ter profissionais de 3 países diferentes te acompanhando, você vai ter toda a estrutura de suporte para que o seu projeto realmente aconteça e você chegue no final do ano cumprindo todas as suas metas e, com certeza, tendo estruturado e escalado o seu negócio. É isso que nós vamos fazer juntos. Startar, ou seja, começar, estruturar e escalar. Essa é a experiência. Esse não é o primeiro grupo, esse é o 12º grupo. Dá uma olhada depois no nosso site, tem algumas histórias de sucesso lá.
e eu espero te ver lá conosco, participando desse processo. Vai ser muito bom ter a sua participação, ok? O vídeo do link sobre OKRs, ok. Faz o seguinte, eu vou mandar o link do vídeo junto com o restante das informações, ok? Mas se você for lá, eu posso até passar aqui agora, para não ter problema de ficar devendo. Mas eu vou, antes de passar o link, antes que alguém desconecte, eu vou pedir um negócio. Que você ligue sua câmera e a gente faz uma despedida aqui para me tirar uma foto, me marca lá no Instagram e eu vou repostar toda a postagem no Stories que me marcar, Marcos Barros _com, tá? @Marcos Barros _com. Vou colocar aqui no chat. Se você me marcar, eu te marco também. @Marcos Barros _com. Me marca na postagem e eu reposto para todo mundo que me marcar, ok? Então, eu vou pedir para você abrir sua câmera e eu vou preparar aqui para tirar uma foto, né? Tirar uma cópia da tela, umas 3, na verdade. E daí, eu posto lá no meu perfil e você pode repostar também, ok? E também vou distribuir isso daí, vou passar para você por e-mail também essas fotos. Vamos lá, então? Preparado aí, todo mundo? Isso, legal. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e sorriso bonito! Isso, legal. Espera aí, mais uma, porque vai ter gente que vai aparecer com careta, então vamos lá. Sorriso bonito de novo! Isso. E a terceira e última foto, vamos lá. Um sorriso bem lindão agora, vamos lá. Isso, fantástico, muito obrigado. E nós vamos, então, encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Foi muito bom nós estarmos juntos e eu espero que eu possa te ver lá no nosso grupo de mentoria, ok? Qualquer dúvida, você tem o meu endereço de e-mail. Eu sempre coloco meu telefone lá também, nos meus e-mails, então aqui lá é meu WhatsApp, pode comunicar comigo direto via WhatsApp, mensagem no Instagram, eu sou muito acessível e vai ser um prazer ter mais a sua comunicação. Uma boa noite para tudo, Deus abençoe sua vida, mantenha você e sua família seguros, bem e saudáveis, e que seus negócios sejam sempre bem-sucedidos, que o seu ano de 2021 seja um ano de muita prosperidade e muita alegria para você e para sua família. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.